Camaradas, boa tarde. Eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais que Cigarro. Tô tentando ver aqui uma coisa, peraí, vamos ver se vai dar certo. Aqui, peraí. Agora. Legal, legal, legal. Então vamos lá. Desculpa não ter feito o vídeo ontem, certo? É que dá no saco da gente, né? Porra, a gente faz. Eu fiz aquele vídeo de 3 minutos, 4 minutos lá do Neymar lá pra brincar, tudo, falando que ele se afastou do Bolsonaro e no final. Tem uma historinha de amor que rola ali, né? Você deve ter visto, não sei, você viu? Se você não viu, vai ver, porra, porque eu gastei 3 horas da minha madrugada para fazer isso aí, e até então tem 100 visualizações. Eu acho um absurdo um troço desse. Era um vídeo que, esse vídeo era para viralizar de rápido, certo? De editado, não é uma puta edição, mas é uma edição bacana, eu fiz direitinho, botei a musiquinha, tudo legal, e não vira, rapaz. Ou os meus camaradas aí do outro lado do vídeo não estão me ajudando botando esses vídeos na rede social, no WhatsApp, para todo mundo ver, ou realmente esse YouTube, aí eu tenho que culpar o YouTube tá me fudendo. E a verdade é essa, por falar fuder eu já perdi aqui a monetização. Aliás, vou falar um negócio para vocês. Sabia que faz mais de mês que eu não monetizo os vídeos do canal aqui? O único dinheiro que eu peço, que eu tô pedindo mesmo apoio, é no Apoia-se. Eu não conto com. Deixa eu botar açúcar aqui. Eu não conto com o dinheiro, porque sabe por quê? Eu não faço várias propagandas durante o vídeo, né? Quando eu liberava, no caso. E eu tenho até então, acho que era 10 reais. Agora deve estar uns 11 reais. De lá pra cá, desde que eu comecei a monetizar, faz uns 2 meses. Eu achei que monetizando ia pegar relevância. Não pegou nada. Então, enfim, falei, não vou botar não, porque eu não quero gerar receita com isso, né? Conto muito com esses meus camaradas que me ajudam mês a mês aí, com 10, 5 conto. Tem gente que dá muito mais, tem gente que dá menos, tem gente que dá R$ 1. Não importa o valor, R$ 1 pra mim tá bom. Mas deixa eu falar. Olha, eu encontrei um cara. Deixa eu. É, Hoje eu tô acelerado porque vai ser aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Na verdade, sobrinha da Tatá, a Natália. E vai ser uma festa muito louca. E sabe onde vai ser a festa? Na antiga casa do Raul Seixas, cara. E muito louco. Os caras que compraram a casa do Raul Seixas transformaram aquilo num salão de festas. Porque aí também fala, pô, foi a casa do Raul. Aí acho que ajuda nas vendas, né? Das festas. E aí vai ser uma festa super legal. A Tatá tá toda envolvida com as irmãs. Estão fazendo tudo. Veio família do estado inteiro. 15 anos, rapaz. A Naná precisa entender. Eu acho que o de domingo, de pai para filha, eu vou falar sobre a debutância. Porque a debutância é uma apresentação da menina para a sociedade, né? As pessoas não veem o que tem por trás das festas, né? É muito louco. Mas eu não vou estragar a festa da menina fazendo esse tipo de discurso lá, não. Mas em vídeo eu faço. Ela já vai estar com 15 anos, aí ela já vai ter, eu espero, maturidade para ouvir tudo isso. Agora vamos ao vídeo. Eu encontrei um cara, faz muito tempo na verdade, eu falei dele uma vez aqui, mas olha só, se você quiser ver o tipo de vídeo dele, se chama assim, Instituto Mucaraj, esse Mucaraj é com K, H, aí depois no Raj, é com 2 J's no final, Brasilan, é o MUBI, Brasilan, com S, Brasilan. E esse cara, ele tá mais à direita do que o próprio Olavo de Carvalho, meu. Só que ele é mais inteligente, pelo menos, que o Olavo de Carvalho. Ele tem realmente, você vê que o cara tem um estudo, tem uma leitura, ele fala de um monte de pensadores, gente que eu nem conheço, assim, mas todos esses pensadores que corroboram o pensamento desse cara aqui, desse Instituto Mucaraj aí, todos esses caras são ligadíssimos à Igreja Católica, ligadíssimos a uma visão monárquica da coisa, isso é um monarquista, tá? E vocês vão ver que o vídeo dele, esse vídeo se chama Carbonária, Alta Venda e o Brasil, tá? Tem 24 minutos, a gente não vai ver tudo. Eu inclusive parei na metade para fazer esse vídeo. Porque só no início, em 8 minutos iniciais, que é o que a gente vai ver aqui, eu vou parar para comentar, vocês vão entender comigo que esse cara exagera muito alguns pontos, na minha acepção, ele força muito, algumas coisas parecem verdadeiras, e algumas coisas ele tá puxando para ele mesmo, assim, como se ele fosse o pica e ninguém mais prestasse, tá? E é bom que ele bate no Olavo e no Bolsonaro, é muito louco isso, você vai ver, tá? Vamos lá, e depois eu vou dando umas, né? Mas é só pra vocês verem como que o buraco é mais embaixo sempre. Sempre tem. Você acha que você tá no fundo do poço, tem um cara que abre ali e você vai ver que é mais fundo ainda, né? A parada é impressionante. Vamos ver, vamos lá ver. Legal.
Então vamos lá. Vai tratar de um tema que eu tratei ontem no programa Culturas e Identidades, um programa de rádio, e que é um tema ligado à maçonaria, especificamente à alta venda, à carbonária. Eu venho falando muito sobre esses assuntos ligados à maçonaria, à carbonária, já há alguns anos. Bem, a razão pela qual eu toco nesses assuntos, como eu falei no Conselheiro Acácio passado, é porque a maçonaria fez parte dos movimentos revolucionários que explodiram a partir do século XVIII. Movimento revolucionário esse que altera radicalmente a chamada cultura ocidental e cristã. Portanto, o modelo que existia de sociedade e de cultura, né, e de política, evidentemente, quando a gente fala em sociedade e cultura, está tudo envolvido. O modelo de sociedade e de cultura que existia na Europa, não é? Camaradas, olha só. Ele fala que a maçonaria é responsável por afetar agressivamente o modelo de cultura, o modelo social, o modelo político. Né? Ela é responsável sozinha. Né? Já começa errado. A maçonaria ela sempre foi uma confraria de pedreiros livres. Nada que eu falar aqui eu estou entregando algum segredo maçônico, nada do que eu falar aqui não foi publicado em algum livro por gente que não é maçom. Nada disso, vocês, em alguma coisa vocês não... Tudo que eu estou falando que vocês vão encontrar, inclusive no próprio YouTube, no Facebook, assim, você vai procurando, dá seus Googles aí, vocês vão encontrar, certo? Não é a maçonaria sozinha que faz as revoluções, né? Na verdade, pela maçonaria ter um aspecto livre, de total discussão das coisas, de total aceitação de todas as religiões, todas as religiões. Você entrar na maçonaria, você tem que acreditar em Deus. Né? Por toda a maçonaria está permeada por gente de tudo que é religião e de todos os países. E naquele momento tinha caras conservadores e caras liberais na maçonaria. Tinha tudo isso, tinha uma liberdade. Muitos caras entendiam que ao se esconder, ao entrarem na maçonaria, eles poderiam ali por dentro usar o aparato maçônico de liberdade, que isso é uma coisa antiga, que vem lá do período medieval, quando os maçons eram ainda, eles não eram especulativos, eles eram executores, eles eram pedreiros de verdade. Eles construíam catedrais, construíam castelos, construíam estradas, eles construíam tudo. Eles construíram o que é a Europa, a maçonaria. E depois construíram algumas colônias. Em algumas colônias também tiveram essa mesma importância, mas principalmente na Europa. Eles eram os maçons operativos naquele momento. Hoje são os maçons especulativos. Maçom em francês é pedreiro. Maçom, né? Pedreiros livres. Né? Por que livres? Porque eles eram, esses caras, por serem bons construtores, capazes, né? Não existia passaporte. Eles eram os caras responsáveis por ir de um reino a outro, de um estado a outro, de uma cidade-estado a outra. Eles tinham essa liberdade. Liberdade essa também que era dada a alguns comerciantes. A liberdade de ir e vir. Coisa que a população naquele momento era estamental demais. A pessoa não conhecia mais do que um raio de 7 km do ponto de nascença dela. Era muito raro uma pessoa viajar. Essa coisa de, o cara viajou, foi ali, 300 km. Foi o caralho, é mentira. Isso nunca existiu. Tá? A maçonaria, ela ajuda então a fazer as independências das colônias, ela ajuda a queda da monarquia. Agora, esse cara tá falando, afetou agressivamente. Lógico que afetou, porque alguém teria que fazer, segundo o sentido histórico, pega em Marx, tá? O sentido de história em Marx, né? A história que ela tem toda uma etapa, que ela vai de um canto a outro. Alguém teria que ser o operador. O operador foi a maçonaria junto com alguns revolucionários. Mas alguém iria fazer, se não fosse a maçonaria, teria sido o clube de peixe das mulheres em Paris, como foi. E o que o clube de peixes de mulheres em Paris tem a ver com a maçonaria? Nada. Mas foram elas que sequestraram a família real francesa antes da queda da Bastilha lá. Pós-queda da Bastilha, na verdade, se eu não me... Pós ou antes? Enfim, mas que foi lá em Versailles? Lá naquele...
Quando a família muda de Paris para uma outra casa de campo deles lá, eles vão lá e pegam e falam, vocês vão ter que ficar governando de Paris, é uma exigência, as peixeiras de Paris foram lá. E nada a ver com a maçonaria, não foi um maçom que chegou lá, escuta aqui, mulheres peixeiras, vão lá e agora eu estou dando uma ordem. Isso não existe. É isso que me dá raiva da direita, porque eles acham que assim as coisas acontecem porque tem um cara que é o cara do mal, do desenho animado, ele é um cara, ele vai lá e dá ordem para todo mundo, ele controla todos, ninguém contesta o cara. Isso é absurdo, tá? Só eu queria falar isso para vocês se vacinarem um pouco contra esse discurso. Mas vale a pena, porque vocês têm que saber até onde vai o nível da loucura, da insanidade. Por mais que às vezes aparente extrema razão e extrema estabilidade emocional. Eu tô aqui, ó, pulando que nem um maluco. O cara tá lá todo calminho, contando a maior maluquice pra vocês. Evidentemente que esse projeto, ao destruir esse modelo de sociedade de cultura, ele visa o quê? Ele objetiva construir um novo modelo de sociedade e de cultura. Então existe um ponto fundamental. O modelo que existia até o século XVIII, XIX foi destruído, literalmente. Não é? Hoje nós temos um modelo de... Alô, peraí. Aí. Modelo de... Que modelo que as famílias monárquicas europeias fizeram para o planeta? Pelo menos as do Ocidente. Que modelo maravilhoso elas tinham naquele momento. Modelo colonialista e modelo de escravidão. Esse era o modelo. Tinha uma alta cultura? Tinha. Lógico que tinha um puta de um refinamento. Essas famílias tinham dinheiro pra caralho. E elas tinham também seus banqueirinhos que estavam começando ali as suas aventuras. Inclusive esses banqueiros financiam também parte da queda da monarquia para eles ficarem no lugar da monarquia. Meio óbvio, certo? Isso aí eu não discordo desse cara, mas ele não falou isso tão abertamente. O quanto que a família real viveu por tempos, as famílias reais todas, viveram por tempos devendo para os banqueiros, botando seu império, seus reinos, seus tudo, na mão desses banqueiros. E uma hora esses banqueiros falaram, bom, esses caras não vão conseguir pagar a dívida, só que como eles devem para mim, eu sou o dono dessa porra. Só que eu não tenho linhagem sanguínea, eu vou ter que fazer de outro jeito. E aí é lógico que banqueiro pauta movimento de trabalhador, pauta bagando, pauta um monte de movimento, porque ele quer ver o benefício dele se... Entendeu? Ele quer que alguém salde a dívida que ele tem. Ele é o detetor, ele precisa botar alguém num lugar que vai pagar a dívida para ele. Essa é a origem. Só que isso vem dessa coisa escrota de família real, de família monárquica, uma família mandando numa vastidão enorme, talvez em muitas porções de terra de um planeta. E esse maluquinho aqui, de barbicha, vem e fala que isso era o modelo que foi destruído pela maçonaria. Oh, meu Deus, ó céus. Oh, pelo amor de Deus. Isso não faz sentido. Tinha que destruir. Alguém iria destruir porque é um modelo que não parava em pé. Devia mais do que tinha. Não tem como ficar de pé. Porra, tá meio óbvio isso. Então vai lá, faz uma revolução à direita, faz uma revolução à esquerda, faz uma revolução... Sei lá, acontece. Faz parte, é a vida. Né? Escravidão, modelo também que não iria funcionar, porque chega uma hora que os escravos vão se rebelar, a sociedade vai olhar e falar, porra, a gente não quer mais escravo. Aí fica poucos barões, donos de escravos, falando, não, peraí. E nas colônias o povo que é colonizado fala assim, mano, a gente não quer mais ser colônia, a gente quer agora ter a soberania nacional. Não é de esquerda, não é de direita, a gente quer ter soberania nacional, é só isso, é uma questão civilizatória, entende? Vamos lá. Um outro modelo de sociedade e de cultura. Não adianta chorar sobre o leite derramado e não adianta ficar achando que vai ser possível recuperar o modelo que existia anteriormente. Não, não vai. Ele já foi destruído. Né? O projeto de destruição tem 300 anos. Ele não é um projeto mais, ele já foi executado. Né? Nós estamos em um outro momento daquele negócio. Agora, por outro lado, nós não temos como entender a sociedade moderna, a sociedade atual, a história atual, né, sem ter em perspectiva aqueles acontecimentos do século XVIII. Então, a direita bolsonarete, colavista brasileira, tem se notorizado em contar mentiras tão impressionantes que é absolutamente assintoso, sobretudo quando tem uma pleiade, uma multidão de documentação que desmonta tudo que eles estão falando. Né? Uma das coisas mais grosseiras, uma das mentiras mais grosseiras que essa gente vem inventando é o seguinte:
o problema do Brasil é o PT. Quer dizer, todos os males do Brasil devem ser o PT. Eles recuam no máximo ao período de 64, com os militares, com o governo militar, e diz que o grande desmonte da cultura e da sociedade brasileira é do PT. Mentira! Essa gente não tem vergonha de mentir mais, porque todo revolucionário é mentiroso, não é? É uma mentira. Alô, agora sim? Eu tô confundindo as paradas aqui, velho. Então, tá funcionando, né? Beleza. O... Você viu o que ele falou? Que todo revolucionário é mentiroso? Primeiro, ele talvez não conheça o termo revolução, né? Todo revolucionário. E aí, pior, ele pega a revolução, o revolucionário, e fala que o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho são revolucionários, né? Esse cara aqui, então, eu não sei o que ele é, então. Porque hoje, se a gente entender que Bolsonaro e o Olavo de Carvalho são revolucionários, eles querem, então, fazer uma reforma não, uma ruptura institucional. Transformar esta república numa outra coisa. O que esse cara quer, esse rapaz do Mucarage aqui? Ele quer transformar o Brasil de novo, sei lá, na monarquia colonizada, eu não sei. Porque é outro problema desses caras brilhantes da direita, que eles sugerem problemas, 1000 problemas, e eles não resolvem nenhum problema. O Olavo faz essa tática muito bem também. Não diz o que fazer, ele diz o que não fazer. E o Bolsonaro vem, parece que entende bem quando ele fala, preciso destruir tudo antes de construir algo. Discurso muito semelhante a um discurso de quem ouvia esses tipos de malucos nos anos 30, 20 do século passado, em que dá Hitler. Adolf Hitler, o fascista lá também. Quebra tudo, se bem que o fascismo italiano não quebra nada, mantém a monarquia no lugar, né? Mas o Hitler não, ele vem e fala, não, vou quebrar tudo e depois vou refazer um negócio. Muito louco, né? Parar pra pensar nas similitudes, né? São revolucionários, então ele não é um revolucionário. Só que aí é o seguinte, todo mundo é revolucionário. Você vai ver o que ele vai falar mais pra frente. Deixa eu desligar o microfone, que eu não quero que dê aquela dupla audição lá, duplo som. Tão flagrante que quem desmontou o modelo de sociedade de cultura foram as sociedades secretas do século XVIII. E eles foram além. Eles estão dizendo que o desmonte do modelo, né, quando eles passam do PT e vêm trazer o René Guénon e o esoterismo do René Guénon e a associação do René Guénon com o islamismo, querendo atribuir ao René Guénon coisas que ele fez e coisas que ele não fez, uma das coisas é o seguinte, o René Guénon é tributário do pensamento da maçonaria. A maçonaria antecede o René Guénon em 200 anos. Então, aqui, beleza. Olha, vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu não conheço o René Guénon. Já ouvi falar, nunca li nada desse cara, não sei de quem se trata. Eu não sei porque que esse cara usou... Eu sei que o Olavo usa esse René Guénon por muito tempo. Agora, esse rapaz está usando o René Guénon também como um cara que parece que divide águas entre antes dele e depois dele. Só que ele já vem reputar a maçonaria todo o conhecimento do René Guénon. Que se fosse maçom, eu acho que eu teria sabido quem ele é. Eu como maçom, tá? Maçom adormecido, mas ainda maçom, certo? Vivi muito pouco dentro da maçonaria desde iniciado, certo? Não aprendi nada de vamos controlar o mundo. Aliás, isso aí, os caras até dizem, não, isso é dos altos graus, tal. Nem perto disso. Eu só entendi lá uma coisa. Temos que manter o segredo, guardar o segredo. Tá bom. É esse segredo que eu tenho uma parte ínfima dele, é que eu não falo, e não falo mesmo. E não tenho que falar, mas procura na internet, tu encontra. Tá tudo na internet. Infelizmente é isso. Tá? Agora, eles usam esse cara como artifício, esse cara tá usando,
Mas aí ele já está falando, não, o Olavo está errado porque o René Guénon não é o importante. O René Guénon mamou na maçonaria. 200 anos antes ela já existia. A maçonaria é muito mais velha do que 200 anos antes de René Guénon, século XVIII. Pelo que ele está falando aí, o contexto histórico é século XVIII, XIX. Se o René Guénon viveu nessa época, a maçonaria, amigo, ela remonta desde os tempos de Jesus Cristo. Talvez não com o nome maçonaria, porque não existia a França e não existia maçom, mas os construtores livres. Tem uma conexão lá de trás até hoje. É uma das sociedades mais antigas do planeta. E não é uma sociedade secreta. Hoje ela é uma sociedade discreta. Hoje a maçonaria é um bando de tiozão branco, conservadores pra caralho, parece até esse cara falando. E eles fazem só caridade. Não fazem solidariedade, que é onde eu não gosto de quem faz caridade e não faz solidariedade. Eu gosto de solidariedade. O conceito de solidariedade para mim é muito mais válido do que de caridade. Caridade é manter o cara pobre para sempre, você dá um dinheiro lá e passa a mão na cabeça dele e fala, que lindo, fiz minha parte para Deus. Solidariedade é falar, meu irmão, você é pobre? Toma aqui um pãozinho, come aí agora que eu sei que você tá com fome, levanta que tu é igual a mim, vamos te organizar para você tocar tua vida sozinho e não depender mais de mim. Certo? Isso é solidariedade. Tá longo esse vídeo, vamos parar em 25, mas vamos lá. É impressionante essas coisas que os... Então nós temos um epicentro do desmonte da cultura ocidental e cristã. Portanto, a cultura que tem uma base cristã e a cultura que tem uma base pagã. Esse desmonte começa no século XVIII e ele é promovido pelas sociedades secretas, com a maçonaria encabeçada, com a maçonaria à frente. A maçonaria é uma sociedade que dentro, a maçonaria tem 4 documentos principais, 4 grandes documentos, eu já falei muito sobre isso. Dentro desses 4 grandes documentos, nós vemos, portanto, os objetivos da maçonaria, que são 3 especificamente: a derrubada do trono, portanto das monarquias, a derrubada do poder papal, não é a destruição da igreja, hein? É preciso entender a diferença, é a derrubada do poder papal, portanto levar a igreja a uma apostasia, e a implantação da chamada República Maçônica Universal, que é um eufemismo que significa governo mundial dirigido por uma elite que controla o sistema financeiro internacional. Bem, passados 300 anos, claramente nós vemos que o projeto executou com 100% de sucesso. Então, olha só. Eu, desde iniciado na maçonaria, e desde as minhas pesquisas anteriores à entrada nessa ordem, e as amizades que eu mantenho com maçons até hoje, irmãos, eu nunca ouvi falar desses 4 documentos. Aliás, os documentos que existem na maçonaria, eles são mais relacionados aos estatutos da loja, aos estatutos da grande potência que reúne as lojas, ou das grandes, porque tem algumas. Aliás, a maçonaria não é única, ela é dividida. Teve guerra maçônica já, entre irmãos maçons, brigando mesmo, o bicho pegou, séculos atrás. Maçonaria vermelha, maçonaria azul, ele vai falar disso mais pra frente, na obra de Tito Livio. E aí eu volto a falar disso, é onde a gente vai parar, senão fica muito longo esse vídeo. Esse vídeo aqui de 24 minutos dele, a gente teria que fazer talvez 1 hora para desfazer as mentiras que esse cara tá falando, os exageros que ele tá falando. Agora, lá, as únicas coisas que existem na maçonaria que são documentais e são preceitos, coisas que a gente tem que fazer ou não, e que não pode ser mexido, são os landmarks. Esses 4 documentos que ele está falando, esse cara não conhece algum maçom da atualidade, pelo visto. Porque a maçonaria ela é tudo hoje, menos revolucionária, menos ativista. Ela não é ativista, ela não é revolucionária, ela não prega a disrupção da ordem, ela não faz nada disso. A maçonaria, inclusive, ela encabeça a ordem, ela fala, não, hoje está tudo certo, vamos ficar como estamos. Poderia até corroborar o argumento dele. Mas o argumento dele de que hoje quem manda no planeta são as castas dos financistas, do mercado financeiro, tudo bem. Mas com quem que está o Felipe de Orleans e Bragança lá do governo Bolsonaro que virou deputado? Que é uma dessas famílias reais que ele tanto diz, oh meu Deus, amar, que deveriam restabelecer a ordem, talvez. Ele nem fala disso que ele não tem coragem. Mas ele é monarquista, é isso que ele quer no fundo. Com quem que está o Felipe de Orleans e Bragança? Com quem ele se relaciona? Ele se relaciona com quem? Com quem bancou o Bolsonaro, com quem bancou esses poderes, com quem quer entregar o país. E isso são os interesses, sim, dos financistas. Entende? Esse cara aqui está levantando uma lebre que nem os caras que ele está querendo recolocar no poder querem. Esses caras não querem isso.
Eles estão muito bem hoje como caras que receberam migalhas do mercado financeiro, apostaram no rentismo, na compra de ações, um monte de coisa e vivem disso, não produzem uma agulha. Entende? Esse que é o problema. Esse cara indiretamente está fazendo discursos favoráveis ao mercado financeiro. Olha que louco. Olha como que a narrativa, você fingindo bater em alguém, você na verdade está ajudando esse alguém. Percebe a diferença, gente? É isso que eu queria que vocês parassem para prestar atenção. Deixa eu coisar. Então, quando o PT chega ao poder, né, o PT é tributário de uma corrente. O Brasil foi tomado por essa sociedade secreta em 1822. Tomado. As ações dela vinham desde o século XVIII. O Brasil foi... Ele está falando aqui, 1822, a Proclamação da República, né? Pera aí, ó. Ele está falando da Proclamação da República. Só que assim, a República foi feita, a Proclamação da República foi feita lá e tal, mas os caras fizeram ela com vertente positivista. Mas é o positivismo de Augusto Comte. É um positivismo à brasileira, mas é um positivismo. Isso também para ele é revolucionário, porque rompeu a ordem monárquica e colocou uma república no lugar. Mas ele vai colocar que todo mundo ali era maçom, quando não era. Eles eram mais positivistas do que maçons. Tinha maçom no meio, mas era positivista. Certo? E que esses caras aí da direita, dessa direita mais maluca, inclusive, tão maluca quanto Olavo, mas pior porque consegue elaborar, né? Tem gente que não consegue elaborar, mas esse cara consegue elaborar, é um perigo maior. Né? Esses caras creem que qualquer coisa que não seja a monarquia, a velha ordem, não seja nada, não tenha valor. Todo processo civilizatório de evolução não serve, porque não foi natural. No fundo é isso que ele está falando. As pessoas tinham que naturalmente aceitar tudo. No fundo o que ele está pregando é o interesse daquele tipo de monarquia oriental em que as populações são subalternas para sempre, vivem naquilo e gostam daquilo. É o modo de vida deles, a gente não pode se meter com isso. Como o socialismo Junshin na Coreia do Norte. Mas esse cara vai criticar também a Coreia do Norte de alguma maneira. Mas ele quer aquilo para cá. Ele gostaria que a família real toda estivessem lá no lugar e todo mundo amando eles, trabalhando em prol de sustentar aquela família sagrada, do sol, divina por natureza, né, que é melhor do que os outros seres humanos e tal. Isso é loucura, cara. Foi tomado por essa sociedade secreta em 1822. Então Dom Pedro I e José Bonifácio, que era um carbonário. A carbonária e a alta venda é a elite da elite da elite da elite revolucionária. Eu fiquei falando, e o microfone estava desligado, gente. Porque eu tô com medo de gerar duplicidade no áudio e ficar aquele eco, né? Eu tava falando o seguinte, esse maluco aí acabou de falar que a maçonaria, que os carbonários são a elite da elite da elite dos revolucionários. Como se eles ainda vigissem, quisessem fazer coisas hoje, né? Os carbonários têm um contexto histórico delimitado e um território delimitado. É o contexto da reunificação italiana nos anos 1800, quando eles reunificam a Itália lá, isso quase perto de 1900. Meados de 1800 até 1900. É a reunificação italiana. Eu não sei a data exata porque eu não tenho que conhecer todas as datas históricas. Dá um Google que você acha rapidinho. Esse tipo de coisa não importa. Os carbonários são tirados na maçonaria. Tirados no sentido, porra, mano, vocês não tem nada a ver. É um rito que eles se sentem revolucionários, é um rito muito mais legal, inclusive, muito mais. Tem coisas assim de memória afetiva com revoluções, no caso da reunificação italiana, por causa do Giuseppe Garibaldi, que era um maçom. É isso. Mas os carbonários não é toda a potência que aceita o rito carbonário que existe. Como tem o rito adoniramita, que é brasileiro, feito no Brasil. Não é toda a potência que aceita. Como eu já falei, a maçonaria esteve em guerra contra ela mesma. Maçonaria azul, maçonaria vermelha. E de vermelha não pensa que é comunista e azul é liberal, não. É outra coisa, tá? Tem uma outra coisa. Tem muito mais a ver com sangue. Sangue azul ou sangue do povo vermelho, percebe? Tem muito mais a ver com outras coisas, tá? São coisas esotéricas e tal. Olha só. Os carbonários nem existem em eficiência e número para serem a elite da elite da elite de alguma coisa. Eles não têm essa influência, não é todo lugar maçônico que aceita esses caras, que eles existem. Não é muito maçom que se dedica a falar, pô, vamos fazer o rito carbonário, porque não é fácil, porque você vai ter que tomar aula
de formação com quem tem essa loja. Você vai ter que viajar às vezes. Não é uma coisa fácil. Então esse cara vende uma história aqui que é da cabeça dele. Não faz sentido o que ele está falando. Os carbonários são poucos e muito inexpressivos mesmo. Não são influentes. Tem gente influente na Amazônia e não são os carbonários. Mas ele tá, porque isso é da cabeça dele. Esse cara pegou vários pedaços de história fantástico. Ele leu muito, isso dá para perceber, certo? Ele pegou vários pedacinhos e ele foi encaixando da maneira que lhe aprovesse. É assim que ele é como um cientista comum. Só que o cientista comum é um imbecil, porque ele parte de um ponto querendo chegar aqui. E não importa o caminho, ele vai chegar aqui. Quando na verdade a gente sabe que ciência é o seguinte, você parte daqui e você não sabe onde você vai chegar. Você vai ter que fazer observação, estudos, hipóteses, confirmações das hipóteses para se transformar em teses, porque ela é hipótese, hipótese. Ela não é uma tese, ela não tem substância para ser tese, então você tem que cair o hipo para ela virar uma tese. E talvez uma hipertese, hiper, forte, tese massiva, tem muito mais material. É uma hipertese. Palavra pouco usada, inclusive, porque a ciência não chega na hipertese nunca. Ela para na tese. Confirmou a tese, deu-se o fenômeno. Certo? A questão está nisso. Né? E esse cara não sabe disso, porque ele não é também um cientista. Também eu não sou. Sou um cientista político. Mas é que eu paro nas ciências políticas, em que eu faço só umas avaliações. Difícil lançar tese, estudar, um troço, eu nunca fui da patota. Tá? Para ganhar dinheiro com essa porra, você tem que ser da patota. Eu não vou desligar mais o microfone e vou deixar o áudio para não ter esse erro de novo. Vamos lá. Então é simplesmente um sujeito ligado à elite, da elite, da elite, da elite, da elite revolucionária. Jogou o Brasil para ser dirigido, literalmente, pela mão da maçonaria. A elite maçônica brasileira, né, os membros ricos da maçonaria, passaram a tomar conta do Brasil. E de lá para cá, a queda do Brasil é vertiginosa. Ao mesmo tempo em que o Brasil tem uma queda moral, o Brasil... É impressionante quando ele fala isso, os membros ricos da maçonaria. Olha, eu sou um membro da maçonaria, mesmo que adormecido, desligado, né? Desligado não, eu só estou em fase de hibernação. Eu sou um agente maçônico do mal, tal, né? Segundo esse cara aí. Ninguém é rico, tem muito pouco rico na maçonaria. Como na sociedade tem muito pouco rico. Tem uma grande classe média presente, branca, tem um extrato, tem uma estratificação social ali muito dada, muito marcadinha. Você vai ver que tem pouco preto, tem pouco cara do candomblé, tem pouco cara de outros lados, mas tem muito judeu, tem muito muçulmanos ricos, né, que vieram para cá, e tem muito cristão, católico, tem evangélico também lá, tem de tudo, viu, cara? Só não tem ateu. Ateu realmente não pode entrar, né? Mas deve ter um lado disfarçado fingindo que acredita em Deus, mas quer saber o que rola dentro da maçonaria. Então eles falam que agora, esse cara está falando que todos os agentes maçônicos entraram nas esferas de poder e estão dominando o país. E que por isso nós estamos perdendo dinheiro. Veja bem, se a maçonaria está num complô contra os financistas, pelo menos essa casta maçônica tinha que estar muito rica. E tinha que estar muito bem demarcada. A maçonaria teria que ser muito mais apedrejada do que ela já é hoje. Como foram, vamos supor, porque essa é a desculpa para apedrejamento, como foram os judeus na Alemanha. Olha o discurso desse cara onde chega. É isso que ele está querendo propor aqui. E aí ele fala que também a maçonaria fez com que tudo perdesse sua razão de ser. Né? A cultura, por exemplo, a degeneração cultural, são totalmente termos fascistas, cara. É isso que eu estou falando. Eu gosto de assistir esse cara porque eu falo assim, nossa, como estou com a razão. Porque esse cara é maluco, insano. Ele é pior que o Olavo, só que ele é mais esclarecido que o Olavo. Entende? Então, ele não vai falar em gaysismo, esse tipo de termos chulo, populares, que fizeram o Olavo, inclusive, estruturalmente maior. Mas esse cara é condensado. Bum, pão, fechadinho. Ele bota lá. Ele fez um lé concreto dele lá. Queda da monarquia, culpa da maçonaria, culpa do exército brasileiro, no caso... São todos maçons, a nova elite é maçônica, essa elite funda os partidos, são todos partidos de esquerda que vão lutar contra eles, beleza, eles vão dar um golpe neles mesmos. Né? Ele não fala de Vargas, o Vargas não era maçom, mas era positivista, mas não era maçom. Ele não fala de Vargas, que tira a economia brasileira de 80ª para 8ª,
certo? O período varguista, não Vargas sozinho, mas o período de Vargas, que vai ser desmontado agora em Bolsonaro. Desse período a esse período, nós saímos de 80º, número 80, para top 10. E ficamos no top 10 desde então, e ainda estamos no top 10. Estamos caindo, a gente chegou a 5º lugar do planeta. Agora nós já estamos em 8º, né? 7º, 8º. Estamos no top 10 ainda. Graças a Getúlio Vargas. Esse cara esquece essa parte. Ele acha que a economia brasileira agrária, como era a monárquica, iria valer o Brasil, fazer o Brasil virar uma puta de uma potência. Não dá! Outros países tinham esse modal, tinha a União Soviética, no caso a Rússia antes, ela era agrária, mas olha o tamanho do perímetro dela, do território dela. Tinha gente pra caramba, eles conseguiam, e aí ela virou uma potência. Lógico, depois com a industrialização também. Mas não tem condição. País pequeno, de cunho agrário, antes da indústria. Para ele crescer economicamente, ele tinha que fazer colonização. Como é que o Brasil faria colonização se ele era uma própria colônia de Portugal? Percebe? Não tem sentido. Não tem, não respeita a história. O Brasil tem uma ascensão, ele tem outra curva de ascensão em direção à implementação da República Maçônica Universal. Este governo agora do senhor Jair Bolsonaro se eles fizerem tudo que eles estão falando que vão fazer, e já executaram várias coisas, é simplesmente a última fase da implementação da República Maçônica Universal. Né? Então o problema do Brasil, ao contrário do que a direita mentirosa, Olavo. Então, sabe por que eu acho que é loucura isso que ele está falando também? Eu não sei, o Mourão é maçom, o vice do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tem capacidade para entrar na maçonaria, ele não tem inteligência, ele não tem espiritualidade, ele não tem nada que... Tudo bem que na maçonaria também tá cheio de gente como o Bolsonaro, que não devia estar lá, faz parte. Mas é que é difícil você apostar num quadro, abrir os livros para aceitar a gente dentro, sem capacidade de pensar, para você implementar um tal plano de poder. É difícil. Tinha que ter muito mais cara como eu e como outros caras lá, bem esclarecidos, com um plano na mente. Eu tenho meu plano, que não é maçônico, mas é meu, certo? Pode ter sido influenciado, mas também me descolo, porque eu olho para o trabalhismo, eu olho para o nacionalismo, eu olho para outras escolas, que eu gosto muito mais, inclusive eu olho para a minha fé, eu olho para um monte de outras coisas, para pensar um plano para esse país. Né? Esse cara está falando que Bolsonaro agora vai tentar, ele vai ser uma peça para fazer o plano da maçonaria universal no poder. Cara, olha só, a primeira coisa que os maçons modernamente teriam que falar hoje seria a interligação de todas as nações. Nós estamos fazendo isso, sinceramente? Nós estamos tratando bem a Unasul? Nós estamos tratando bem o Mercosul? Nós estamos tratando bem os irmãos da África? Nós estamos tratando bem os BRICS no governo Bolsonaro? Ou nós só estamos tratando bem a União Europeia dentro do governo Bolsonaro? Ou nós só estamos olhando para os Estados Unidos? A visita na Argentina que o Bolsonaro fez, ele volta de lá com uma ideia ridícula, falando assim, vamos ter uma moeda única Brasil e Argentina. Isso já fez muito cara morrer, tá? Muammar Gaddafi falando de moeda única do mundo do petróleo, dos produtores de petróleo. Isso já fez muita gente cair, cara. O Hugo Chávez, na verdade o Nicolás Maduro, tentando fazer a moeda criptográfica lá dele, lá Petro, em relação ao petróleo venezuelano para ser vendido em Petro. Uma moeda totalmente de lastro venezuelano para venezuelanos. Certo? Também, olha o problema que está caindo lá. O próprio cara do FMI, o Strauss-Kahn, que depois é acusado de estupro, ele propunha uma coisa de uma nova moeda também, não só da Europa, mas era uma coisa que afetasse o dólar. Olha a China querendo fazer uma moeda própria do esquema deles, lá do... Ai, caramba... da nova rota da seda, o incremento de comércios entre esses países envolvidos, todos isolando os Estados Unidos. Olha para isso. É isso que está acontecendo. Isso é muito perigoso. O Bolsonaro não vai conseguir fazer nada, ele não tem competência para isso. Não é fácil. E mesmo que ele fosse muito foda sozinho você não faz nada, você tem que ter grupo. E o grupo tem que pensar muito parecido com você. É por isso que é loucura o discurso desse cara. Eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, hein, Olavo, nada disso, pelo amor de Deus. Mas assim, tem uns caras que são piores que os piores. Entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Vamos só ouvir mais um pouquinho. O bolsonarista fala, o problema do Brasil não é o PT, não. É claro que o PT roubou. Quem é que nega que o PT roubou? Só o petista.
Não é? Quem é que nega que o PT é um câncer? Ninguém nega. Né? O PSDB, todos os partidos do Brasil são de esquerda. Não tem um que não seja de esquerda. Não é? Agora, o que está por trás da esquerda? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Aliás, eu já fiz vários conselheiros da Caixa, programa de rádio, mostrando o DNA dos partidos, baseado em documentos. Não é? Então a história é o que ela é. A história... Os nomes dos partidos dizem o que eles são, né? Então é por isso. Tá vendo como a visão é o Lavete? O partido nazista era socialista, era de esquerda, porque socialismo é de esquerda. Eles esquecem que o socialismo pode ser de direita também, né? Aliás, Lenin era um socialista de direita, olha que louco, e mesmo assim fez coisas boas pela União Soviética, né? Então tá. E aí eu explico, tá? Porque isso aí não é uma tese só minha, mas é a minha questão de esquerda e direita. Mas o Partido Progressista no Brasil, ele não é progressista. Concorda comigo? O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ele não faz movimentos democráticos, são movimentos antidemocráticos. O PSDB não é social-democrata, você compreende? Nem o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, remete-se exatamente aos trabalhadores. Quem mais ganhou nos governos do PT, não foram os trabalhadores, foram os ricos. Foi a classe financista, certo? O PDT nem sempre vai ser democrático trabalhista, por mais que fale que é. Temos que fazer ele ser democrático e trabalhista, porque tá lá tá na sigla. O novo, de novo, é tudo de velho. O PSL, Partido Social Liberal, só está cuidando da parte liberal, não está cuidando da parte social. E não está cuidando da liberalidade dos direitos individuais também, está se metendo nesse tipo de pendenga. Então não é social nem liberal, se você parar para pensar. Tá? Quem mais você quer? Democratas? Democratas foi o partido que de lá para cá era PFL, depois antes FL, antes Arena. PDS, depois antes Arena. Certo? Partido de sustentação da ditadura militar. Então, não são democratas, são antidemocratas, são golpistas. Quem mais? Certo? Essa é a análise desse maluco. Facilmente eu pego esse cara num debate, eu destruo ele. Né? Nesse quesito eu destruo. A história não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Quando o sujeito tenta alterar a história, querendo transformá-la ao seu bel prazer, aquilo que ele quer que ela seja, nós estamos diante de um revolucionário. Essa é a... Pronto! Ele falou tudo. Esse homem é um revolucionário. Com a maior cara lavada, ele está falando que ele próprio... Olha só a cara do rapaz. Esse homem aí, ó. Esse... Ó. Esse homem é um revolucionário. Esse também é. Só que eu não estou mentindo aqui para vocês. Eu posso não contar todas as verdades, mas eu posso omitir algumas coisas, mas mentir não. O que eu posso contar é fidedigno, vocês podem ir atrás e buscar. Certo? Esse homem aí, esse rapaz, que eu esqueci o nome dele, aliás, ele não fala muito nome. Vamos ver se ele... Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Difícil. Bom, vai... Não, ele não pôs o nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas enfim, esse cara é um revolucionário, ele está mentindo para nós. A proposta da direita olavética bolsonarista, perverter a história brasileira, julgar a culpa no PT, para dizer que eles vão restabelecer a alta cultura. Qual a alta cultura que eles vão restabelecer se o modelo de sociedade de cultura foi destruído pela maçonaria que eles apoiam? Essa gente teve a disfarçatez de lançar José Bonifácio como um founding father do Brasil. Dizendo, mascarando toda a atuação conspiratória revolucionária. José Bonifácio foi um personagem nefasto. Em Portugal esse personagem simplesmente não existe. Ele não tem a importância que no Brasil se acredita. Nem tinha durante o período da coroa portuguesa. Mas como é que ele teria importância em Portugal se Portugal era a metrópole da colônia brasileira e ele lutou contra a metrópole da colônia brasileira? Ele influenciou o filho do Dom Pedro II, como tutor, a falar, faça a independência. Rompa com esse modelo. Funde um novo país. Você vai ter 1000 Portugals dentro do Brasil. Olha o território que nós temos. Dá para fazer desse país um dos maiores. Isso era Bonifácio, cara. É lógico que esse cara é contra o Bonifácio. O Bonifácio não foi inventado, não. Ele foi preso em Portugal. Lá, ele não é que ele é esquecido, ele é considerado um homem preso. Lá ele era considerado um revolucionário, contra-monárquico, anti-monárquico, anti-estado monárquico. Temos que exaltar, sim, Bonifácio. Certo?
e nem teve durante o processo da independência brasileira. Qual é a importância do Bonifácio? A importância do Bonifácio é ter criado a estrutura teórica conceitual, a tese fraudulenta, mentirosa, que foi desmentida pelos irmãos Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, com 150 mil documentos. Né? A tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. Essa foi a tese que legitimou. Bom, esse livro do Tito Livio Ferreira e do Manuel Rodrigues Ferreira, que são irmãos, esse livro aí que eles desmentem Bonifácio eu não li. Mas eu li A Guerra Maçônica. Não é esse o nome do livro, mas eu tenho, não está aqui, está na casa da minha avó, porque eu tenho muito mais livros na minha avó. Aqui daria quase esse quarto inteiro de livros. Esse livro eu li. Eu recebi de um vô de um amigo meu da escola, quando eu não era maçom, eu tinha 14 anos. Ele me deu de presente sabendo que eu amava a maçonaria. O livro chega todo estragadinho. Lá conta a guerra entre a maçonaria vermelha e a maçonaria azul. Foi isso que motivou muito a independência. Porque havia uma maçonaria, esse homem não conta isso. Havia uma maçonaria no Brasil que era muito próxima da família real. E não aceitava a questão da independência brasileira. Lutou contra a independência brasileira. Certo? E a maçonaria entrou em guerra contra ela mesma aqui no Brasil. Certo? Uma guerra que, inclusive, foi para o planeta todo. As maçonarias se digladiaram. Inclusive, vou contar um negócio para vocês também, para vocês verem como que a coisa é um fenômeno até atual. A maçonaria ela se envolveu sempre em ambos lados de um movimento. Então, no Chile, você tinha o Salvador Allende, o grande socialista, que era maçom. Mas o cara que golpeou ele e mandou matar o próprio irmão era o Pinochet. E o Pinochet também era maçom. Você vai ter a maçonaria cubana ajudando Fidel Castro a fazer a revolução contra o Fulgêncio Batista. A maçonaria, no caso ali, de esquerda. Mas você vai ver também movimentos em que a maçonaria ajudou a direita, de uma maneira, a matar socialistas, esquerdistas. Ou seja, a maçonaria ela é um troço amplo. Ela não quer dizer que ela tem um lado. Ela é uma confraria só que recebe homens e diz transformar homens bons em homens melhores. Nem sempre ela transforma os homens bons, porque eles não são exatamente bons, em homens melhores, porque não tem condição de sê-lo. Loucura. O entrega do Brasil para a maçonaria. Então, qual é a importância do Bonifácio? Então, ele desenhou o modelo de constituição do Império, né? E ele literalmente fez a ponte que levou à ruptura do Brasil com Portugal. Portugal era o único país monárquico da Europa que não aceitava a maçonaria. Mentira! Sempre teve maçonaria em Portugal. Inclusive, aí são coisas das quais eu não consigo me apoiar agora com nomes e tudo, mas é o seguinte, há uns historiadores da história reescrita, né, de uma história que não é a historiografia oficial, que dizem muito que os templários, ao serem eliminados na França e sequestrado todos os seus bens, o que deu muito fôlego para algumas famílias monárquicas, principalmente a família francesa, os templários que conseguiram fugir, né, naquele acordo entre o Papa e o rei francês, os poucos que conseguiram fugir não foram queimados na fogueira, como Jacques de Molay foi queimado na fogueira, tal. Esses templários fugiram para Portugal. Diz que ali em Portugal eles fundaram a escola de Sagres, que é aquela que vai impulsionar Portugal a fazer as grandes navegações. Sabe a escola de Sagres, né? Beleza. A outra parte maçônica foi para a Escócia. Daí também temos lá aquele rito maçônico chamado rito escocês, antigo e aceito. Certo? Foi aceito por alguém e é antigo, ou seja, bem antigo. Mas em Portugal eles não fundaram ritos, mas fundaram a escola de Sagres, que fez com que Portugal aumentasse grosseiramente, agressivamente as suas conquistas, os seus encontros com o planeta. Há quem diga também que os templários conseguiram fazer caminhos. Eles já estavam, antes das grandes navegações, eles já estavam pela América do Norte e América do Sul, Santa Catarina, Peaberu. Eles já estavam lá em Potosí, na Bolívia, Peru. Eles estavam em um monte de lugares, certo? E é muito louco, porque esses caminhos a gente vai ter que se amparar, estudar muito para criar a questão do nacionalismo mágico. Esse é o meu primeiro vídeo falando de nacionalismo mágico, eu vou fazer outros, mas tem que ter muito estudo e sozinho eu não vou conseguir fazer. Eu quero quebrar no meio o Brasil Paralelo de Olavo de Carvalho, mas eu também quero quebrar no meio as falácias desse senhorzinho aí. Esse revolucionário de direita aí. Porque esse cara, ele é o atraso junto com o Olavo de Carvalho. Por mais que ele finja bater no Olavo.
São atrasos sociais, atrasos civilizatórios. E o nosso nacionalismo mágico, mostrar porque que o Brasil sempre foi Brasil antes de ser Brasil. Eu quero mostrar isso, porque o mundo já estava desenhado muito antes dos livros de história contar essas histórias. Aqui eu vou encerrar já, porque já encheu o saco, beleza? E já está muito longo. Um abraço para vocês.